Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo da Secretaria de Cultura e a proposta desse vídeo é apresentar os principais pontos da Lei Aldir Blanc para facilitar o entendimento e já sanar umas dúvidas que possam ter surgido nas pessoas, tá bom? Eu vou usar uma apresentação e que será disponibilizada depois lá na descrição do vídeo no próprio YouTube, tá bom? Então vamos lá. Então, a Lei Aldir Blanc é o nome dado à Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020. Então, ela é resultado de uma discussão nacional das pessoas ligadas à área cultural em relação a ações emergenciais para o setor cultural e para os artistas e os agentes da cultura que tiveram um impacto muito grande por conta da pandemia, um impacto nas suas atividades e na sua renda. Então, a proposta da lei é criar uma alternativa para isso, considerando também que muitos desses trabalhadores não tiveram acesso à renda emergencial do governo, por conta do regramento próprio dessa renda, né? Então, se pretendeu criar essa lei para atingir também essas pessoas. E ela foi regulamentada no nível federal pelo Decreto 10.464, 17 de agosto de 2020. A gente percebe um intervalo grande entre a lei e a regulamentação. Então, Aldir Blanc, quem foi? Foi um letrista, compositor e cronista brasileiro. Ele era médico e ele deixou sua carreira na medicina para se dedicar às artes. E ele foi um dos que faleceu de Covid. Então, a lei faz essa memória a Aldir Blanc, que foi tão relevante e grande letrista da história da música brasileira. Campinas vai receber da verba da lei R$ 7.086.088,22. Esse recurso ele vai ser dividido entre dois incisos, o inciso segundo e o inciso terceiro da lei. Tá? E como será o critério para fazer essa distribuição desses recursos? Existe um comitê em Campinas que foi nomeado, e esse comitê tem pessoas do poder público e também da sociedade civil, representantes indicados pelo Fórum e pelo Conselho de Cultura. É o Comitê de Acompanhamento, Controle e Fiscalização da Lei Aldir Blanc. Então esse comitê já começou a se reunir e ele, junto com o poder público, vai definir os critérios, tanto para a lei ser regulamentada na cidade, quanto para acessar o benefício. Então, eu vou falar das três grandes frentes que a lei propõe de auxílio, de ações emergenciais para o setor cultural. O primeiro deles é a renda emergencial. Essa renda emergencial é direcionada para pessoas físicas que comprovem atividades culturais nos 24 meses anteriores à data da publicação da lei. Então, são pessoas físicas ligadas à área da cultura. A lei depois ela descreve quais são essas áreas e que pessoas são essas que se encaixam nessa característica, tá bom? Essa renda emergencial na lei, são 3 parcelas mensais de R$ 600. A outra frente da lei é um subsídio mensal. Esse subsídio mensal é direcionado para espaços. A lei usa o termo espaços, mas a gente não pode considerar só espaço físico. Então, na descrição aqui, ele abrange um pouco mais. Eu vou ler para vocês, vai ficar mais claro. Para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. E qual que é o valor desse subsídio? É um subsídio entre 3 mil e 10 mil reais. E aí, como que a gente vai dizer quem vai ter acesso ao subsídio de 3 e quem vai ter acesso ao subsídio de 10? Vai ter uma regulamentação municipal que vai dizer isso, tá? Depois a gente entra mais em aspectos mais específicos disso, para a gente entender um pouco melhor. A outra frente de ações emergenciais são os editais, chamamentos públicos e prêmios.
que servem para aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, espaços, iniciativas, cursos, produções, etc. A proposta é o quê? Que quem não entre, quem não tenha direito de acessar os benefícios através do inciso primeiro, que é da pessoa física, o inciso segundo, que é dos espaços, né, coletivos, empresas, etc., tem a oportunidade de entrar aqui, né, por meio de editais. Então, o município vai lançar editais de contratação, de chamamento para artistas, de credenciamento, etc., que possibilitem uma melhor distribuição desses recursos. Então, para a gente resumir, são 3 frentes. Renda emergencial, que é a primeira delas, destinada à pessoa física, né, agentes culturais. Segunda frente, subsídio mensal para espaços, né? E em espaços a gente considera empresas, coletivos não formalizados também, cooperativas, etc. E a terceira frente são editais e chamamentos que cada município e também o estado, né? Eles vão poder criar editais para poder acessar essa parte dos recursos. Então a gente vai entrar em cada um, né, falando de aspectos mais específicos para ficar mais claro. Então, a renda emergencial, a quem se destina? Então, é destinado a trabalhadores e trabalhadoras da cultura, pessoas físicas, portanto, que comprovem atividades culturais nos 24 meses anteriores à data de publicação da lei. Então, isso é importante. São pessoas ligadas à área da cultura que comprovem essa relação na área da cultura. Tá? Não pode ser pessoas físicas de qualquer área, tem que ser ligadas à área da cultura. Então a lei diz o seguinte: pessoas que participam da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais descritos no artigo 8 da lei. Mais para frente a gente mostra esse artigo e mostra essas áreas, tá bom? Incluídos artistas, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte e capoeira, tá? E agora a gente entra em aspectos mais específicos de quem pode receber. Então, aspecto 1, que é importante, ter tido a atividade interrompida ou prejudicada em decorrência da pandemia. Esse é o ponto 1 da lei. 2, ter no mínimo 24 meses de atuação na área cultural. E a lei menciona assim: comprovação documental ou autodeclaratória. Então, se você tem um documento que comprove um portfólio, por exemplo, ou algum outro documento, você pode comprovar por ele, ou você pode ter uma autodeclaração dizendo afirmando que você tem esse período de atuação na área cultural, no mínimo, né? Mas aí você se responsabiliza legalmente por essa declaração. Então, não pode ter um emprego formal ativo. Emprego formal é carteira registrada, né? Que a lei entende. Não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, ou de seguro-desemprego, ou de programa de transferência de renda federal, exceto Bolsa Família. Então, por exemplo, olha, eu recebo Bolsa Família, eu posso solicitar renda emergencial? Pode. Mas, entretanto, eu sou aposentado, eu posso solicitar renda emergencial? Não pode, porque é um benefício previdenciário, tá? Então, a lei discrimina dessa maneira, define dessa maneira. Item 5. Ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, o que for maior entre essas duas coisas. Item 6. Não ter recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. 7. Estar inscrito e homologado em qualquer cadastro cultural, por exemplo, o mapa cultural, tá? O Estado, que é quem vai dar o acesso a esse recurso, depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, vai dizer como vai funcionar essa inscrição e essa homologação. Mas a gente adianta que é importante ter a inscrição no mapa cultural da cidade. Primeiro, porque o mapa cultural é importante para a política pública da cultura da cidade, né, para a gente ter dados sobre a cultura. E segundo, que pode ser uma fonte de pesquisa para o Estado para homologar a sua inscrição. Então, é importante quem é agente da cultura ter o perfil no mapa cultural, tá bom?
E o item 8, não ser beneficiário do auxílio emergencial do governo federal. Então, quem já teve acesso ao auxílio emergencial do governo federal não vai poder receber a renda emergencial da Lei Aldir Blanc. Por quê? Porque justamente a Lei Aldir Blanc veio para o setor cultural para atingir aqueles que não tiveram acesso a essa renda. Tá? Então, é uma questão de distribuição de recursos. E aí há dois aspectos importantes, né? O recebimento da renda emergencial está limitado a 2 membros da mesma unidade familiar, então mais de 2 membros não podem receber. E a mulher provedora de família monoparental receberá 2 cotas da renda emergencial. E aí, como obter o recurso? A renda emergencial será repassada às trabalhadoras e trabalhadores da cultura pelo governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura. Ou seja, não é a Secretaria de Cultura de Campinas que vai ser responsável pelo inciso primeiro, pela renda emergencial para a pessoa física, vai ser o governo do estado de São Paulo. Então, a gente também está aguardando o governo publicar como que isso será feito. Né? Então, assim que a gente souber dessas informações, com certeza a gente vai ajudar a divulgar e distribuir nos grupos também entre os nossos contatos. Porque também é interesse nosso que os artistas da cidade recebam esse benefício. Tá? Então, é o governo do estado que é o responsável pela renda emergencial da pessoa física. Tá bom? Agora a gente entra no item 2 ali, naquela segunda frente, que é o subsídio mensal. A quem se destina? Ele é destinado para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas, pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições, organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. Então, o que a gente considera aqui? Então tem que ter CNPJ para acessar o subsídio mensal do espaço? Não. A lei considera grupos aqui formalizados com CNPJ ou também não formais. Então, você tem um coletivo aí no seu bairro que não é formalizado e teve atividade interrompida e quer ter acesso ao recurso, você pode. Aí, o que vai acontecer? Como que então a gente vai ter acesso? O município, no edital que ele vai publicar, para explicar como vai ser o acesso a esse recurso, vai dizer como que tem que fazer nesse caso, tá bom? Então, nesse último caso, um representante vai inscrever seu CPF como responsável pelo espaço. Então, somente um responsável por espaço vai poder solicitar esse recurso. Então, o que a lei compreende como espaço cultural? Então, vamos delimitar aqui o que é espaço cultural para a lei, para a gente entender que não é só um espaço físico. Espaço cultural são todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais com ou sem fins lucrativos que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais. Então é importante. São espaços, são organizações, são coletivos, desde que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais. Então, isso também fecha um pouco o âmbito, né? Não é qualquer instituição, não é qualquer cooperativa, mas tem que estar ligado à área artística e cultural. Eu estou frisando isso porque a gente tem recebido perguntas nesse sentido, tá? Então, ajuda a esclarecer um pouco mais. Então, a lei coloca algumas áreas principais aqui. Nesse slide eu tentei colocar todas, mas pode ser, ele coloca também outras. Por exemplo, se tem alguma área que está ligada à cultura e à arte, que não está bem delimitada aqui, também pode solicitar. Eu vou ler aqui porque eu acho que facilita e também traz alguns aspectos que as pessoas não estão considerando. Pontos de cultura, pontões de cultura, teatros independentes, escolas de música, escolas de capoeira, escolas de artes, estúdios, companhias e escolas de dança, circos, cineclubes, centros culturais, casas de cultura, centros de tradição regionais, museus comunitários, centros de memória e de patrimônio, bibliotecas comunitárias, espaços culturais em comunidades indígenas,
centros artísticos e culturais afro-brasileiros, comunidades quilombolas, espaços de povos e comunidades tradicionais, festas populares, festas de caráter regional, teatro de rua, expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos, livrarias, editoras, sebos, empresas de diversão, produtores de espetáculos, estúdios de fotografia, produtoras de cinema e audiovisual, ateliês de pintura, ateliês de moda, ateliês de design, ateliês de artesanato, galerias de arte e de fotografias, feiras de arte, feiras de artesanato, espaços de apresentação musical, espaços de literatura, poesia e literatura de cordel, espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, espaços e centros de cultura agroecológica, espaços e centros de cultura originárias, tradicionais e populares, tá? Então, o que eu faço não está nessa lista. Manda a dúvida para a gente no e-mail, que vai aparecer no final da apresentação, que a gente consegue tirar essa dúvida e verificar também se mesmo que não tenha o mesmo nome, se não entra em alguma dessas áreas, tá bom? Mas se caso você não tenha se encaixado aí, mande que a gente responde as dúvidas e pensa a respeito, tá bom? Para te ajudar a auxiliar essa questão. Então, subsídio mensal. Quem pode receber? Quais são os critérios para receber? Ter inscrição e homologação de cadastro, por exemplo, no mapa cultural, ou algum outro que seja colocado como oficial para esse momento. Ter tido atividade interrompida ou prejudicada por conta da pandemia. Estar ligado a uma das áreas presentes no artigo 8 da lei, que é o slide anterior que eu mostrei para vocês. E eu li também, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de ler ali e o áudio ajuda. Não ter sido criado pela administração pública ou ligado a fundações, institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas. E aqui também se insere os espaços ligados ao sistema S, tá bom? A lei prevê que quem receber o benefício deverá realizar contrapartida e prestação de contas, o que deve ter suas normas divulgadas em regulamentação própria pela Prefeitura de Campinas, que é responsável pelo repasse desse subsídio. Então, assim, bastante gente está preocupada de como vai ser essa contrapartida e como vai ser essa prestação de contas, mas está sendo discutido pelo comitê também, tá bom? Que traz as questões e também tem a parte legal, né? A gente tem o limite da lei que também não permite que a gente faça, né, da maneira que a gente quer. Então, o comitê está conversando e discutindo essas questões para deixar mais claro, tá bom? E aí, quando for publicado o edital, a gente pode também fazer um novo vídeo desse para esclarecer as dúvidas e você pode mandar suas questões. Como obter o recurso? Então, como eu já falei, a responsabilidade do repasse do subsídio mensal é da Prefeitura de Campinas, né, na nossa cidade, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. E o que a gente começou a fazer antes mesmo da publicação da regulamentação federal, para a gente entender como que é o âmbito de potenciais beneficiários na nossa cidade, para a gente entender como que a gente vai distribuir esse recurso. Então, a gente criou aquele formulário de levantamento preliminar, tá bom? Lá dentro do mapa cultural, que a proposta é entender quantas são as empresas, grupos, coletivos que poderiam ter acesso a esses benefícios para a gente, junto com o comitê, criar critérios de escalonamento. Olha, então, o que vai fazer a empresa acessar o recurso de 9 mil e o que vai fazer a empresa ou o coletivo acessar o recurso de 3 mil. Então, esse levantamento preliminar ele não é uma etapa formal do acesso ao benefício, mas é uma etapa essencial para o comitê ter subsídio e criar critérios para essa divisão, essa distribuição, tá bom? Então, é importante frisar isso, para que todos que se encaixam no subsídio mensal preencham esse formulário de levantamento preliminar. Tem outros materiais, não é aqui nesse vídeo que eu vou explicar sobre o formulário, etc. Tem outros materiais já disponíveis e eu também vou gravar outros materiais falando especificamente desse processo, tá bom? Então, qual que vai ser a próxima etapa? A publicação de um edital em breve.
Então, a Secretaria de Cultura, subsidiada pelo Comitê de Acompanhamento, Controle e Fiscalização da Lei Aldir Blanc, que eu já falei que tem representantes do poder público e da sociedade civil, vai definir os critérios de escalonamento, além de regulamentar por meio de edital as etapas formais e critérios, nos limites legais, para os espaços realizarem seu credenciamento, homologar sua inscrição e preencher os requisitos necessários para requerer o benefício. Além disso, no edital estarão especificados os critérios para a prestação de contas e contrapartidas, assim como prazos e outros aspectos. Agora, estou entrando na terceira frente da Lei Aldir Blanc, que é aquele recurso destinado aos editais, tá bom? E a lei, o texto da lei diz que pelo menos 20% daquele montante que o município vai receber tem que ser direcionado para essa frente de editais, que a lei diz que é o inciso terceiro, tá bom? Eu resumi como editais porque é mais fácil de entender, mas é o inciso terceiro da lei. Então, eles serão destinados a editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e a outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais ou plataformas digitais. Esse trecho final aqui está sendo discutido, tá? Porque agora que a gente tem voltado um pouco à normalidade, né, na medida do possível, algumas atividades podem ser retomadas, né? Então, a lei não vai fechar somente em plataformas digitais, mas isso é uma alteração que pode vir à frente ou não. Então, só para esclarecer, se alguém tinha dúvida que tinha que ser algo só na internet ou só digital, tá? A tendência é que se abra um pouco mais essa questão. Então, como eu já falei antes, é importante entender que a proposta da lei é que esse item seja voltado para ampliar o acesso aos recursos de modo que, caso algum trabalhador da cultura ou empresa ligada à área cultural ou coletiva, etc., não tenha conseguido ser beneficiado pelos dois primeiros incisos, consiga ter acesso por meio dos editais do inciso 3 aos recursos também da lei, né? Então, por algum impedimento, a pessoa ou o grupo ou empresa não consegue se encaixar no inciso primeiro, que é o auxílio, a renda emergencial, ou não consegue se encaixar no inciso segundo, que é o subsídio mensal, ela consegue participar dos editais e também acessar os recursos. A lei não menciona que quem teve acesso aos recursos por meio dos demais incisos estão impedidos de participar dos editais lançados por meio do inciso terceiro. Tá? Então, a lei não menciona. No entanto, a gente vai ter que ver como vai ser regulamentado isso, né? E como vai estar a descrição do edital para saber esse aspecto, tá bom? Então, a lei não menciona isso. Como obter o recurso? Então, esse recurso ele vai ser obtido por meio dos editais que serão publicados. Então, a gente já está trabalhando nesses editais, né? O comitê está discutindo o formato desses editais, principalmente pensando o prazo que a gente tem de execução da lei. Então, a lei de licitações, ela exige alguns prazos e algumas etapas formais que às vezes complica um pouco na atuação nesse sentido, considerando o prazo que a gente tem de execução da lei. Mas o comitê está trabalhando nessa questão, juntamente com o secretário e outros técnicos, juntamente com o jurídico também da prefeitura, para utilizar formatos que consigam atender às necessidades da nossa área e também respeitem os aspectos legais. Então, já estão sendo elaborados e discutidos pelo comitê, tá bom? E agora, assim, informações úteis. A gente criou dentro do Portal Cultura uma página para a Lei Aldir Blanc, que é no portalcultura.campinas.sp.gov.br/Aldir Blanc. Lá dentro dessa página tem um resumo básico sobre a lei também e, inclusive, tem perguntas e respostas, tá? Então, se você acessar essas perguntas e respostas, muitas das dúvidas que a gente tem recebido já estão lá.
Então, acesse e dê uma olhada. Caso você tenha alguma dificuldade, você pode sim mandar um e-mail, que é esse e-mail aí de baixo. lei.aldirblanc@campinas.sp.gov.br. A gente tem respondido as dúvidas diariamente, tá? Então a nossa ideia realmente é facilitar o máximo que a gente puder para que as pessoas conheçam a lei e tenham acesso. Então agradeço. Se permanecerem as dúvidas apesar da explicação, podem nos mandar e-mail que a gente está à disposição. Tá? Obrigado e grande abraço.